Boa noite, Rubens. Boa Tudo noite, bem? cara. Tudo bem? Eu sempre brinco aqui que a gente já está se falando há uma hora e tem que falar boa noite, né? Mas faz parte da etiqueta, né? Muito obrigado por você estar contribuindo aqui e eu contribuindo também com essa discussão. Tá? Quero te apresentar rapidamente, acho que a nossa primeira entrevista, fizemos uma primeira que a gente teve que fazer algumas correções. Nosso trabalho aqui é tentar contribuir, de compartilhar, de multiplicar assuntos relacionados à saúde mental, lembrando sempre que a saúde mental está permeando a vida como um todo. Ela não é um assunto pontual a quem está com algum problema psicológico. Saúde mental, ela é a questão humana no seu núcleo. Dessa maneira, algumas pessoas muito próximas tiveram a ideia de fazer um canal com um viés um pouco diferente sobre saúde mental do que temos e tentar compartilhar, contribuir da melhor forma possível com os nossos próprios pacientes e com as pessoas no geral. Né? Sempre aprendendo, né, Rubens? A gente vai trazer pessoas de gabarito, né? Quando eu falo gabarito, não é gabarito necessariamente acadêmico, né? Mas de consistência para a gente poder fazer essa discussão e vamos estar o tempo todo tendo a oportunidade de aprender. Rubens é grande amigo, trabalhou comigo há anos, né? Por anos, aliás, né? Estamos juntos de novo. É um psicólogo, psicanalista lacaniano, com grande experiência em trabalho multidisciplinar no SUS. Né? Eu sou psiquiatra, tenho uma vivência tanto no lado objetivo, orgânico, por ter trabalhado por alguns anos como chefe das equipes dos hospitais São Luís, mas também tenho um olhar para a filosofia, para o autoconhecimento, para a subjetividade, sempre procurando trabalhar de forma em equipe, que enriquece muito o trabalho. Mas, enfim, sem muitas delongas, né? Rubens, a gente hoje combinou e a gente não sabe exatamente o que cada um vai falar, né? Isso torna mais natural. Mas conversar um pouco com você, as pessoas têm curiosidade de como seria uma análise. Né? Porque hoje a gente fala muito da psicologia, da psicoterapia, que tem sua importância, tem uma série de técnicas que diferem um pouco uma das outras, se complementam, mas você tem uma formação extra. Acho que uma formação que não dá para dizer que é anterior, posterior, é algo que permeia que a psicanálise no viés lacaniano. Né? Como é uma análise? Né? A pessoa, você fala, olha, vou te recomendar fazer um trabalho de análise. E as pessoas, às vezes, ficam meio perdidas, né? Tem uma série de preconceitos, né? de estigmas. É o básico que se tem, né? A gente sempre vai herdando determinadas generalizações, muitas vezes distorcidas, né? E acho que o espaço é esse, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre como é que se desdobra, como é que se inicia uma análise. Essa questão é muito interessante, né? Muito precisa também, o que toca a curiosidade das pessoas que nunca fizeram, que nunca tiveram essa experiência, né? E ouvem falar, escutam falar, veem filme muitas vezes, fragmentos, veem séries, tem algumas séries atuais aí que retratam um pouco de como que se dá uma psicoterapia, ou até mesmo uma análise, algumas mais realistas, outras um pouco mais romanceadas, enfim. Mas, de qualquer forma, as pessoas não ficam curiosas em saber como que isso é na prática, na realidade, né? Então, acho que é um assunto bem interessante para a gente começar essa série de vídeos, de conversas que a gente vai ter aqui no nosso projeto, no nosso canal. Então, Ricardo, uma análise, ela se inicia da demanda do paciente, né, do sujeito, daquela pessoa que futuramente vai ser chamada de analisante. Então, ela procura um profissional, né, com formação, através de alguma indicação, através de algum site, através enfim, de pessoas conhecidas que já fizeram análise, que podem indicar, através de amigos, que tiveram boas experiências. Entra em contato, marca um primeiro atendimento, e esse primeiro atendimento, ali vai se iniciar algo que o Freud chamou de tratamento de ensaio. E mais à frente,
Lacan chamou de entrevistas preliminares. Então, por algum tempo, e aí eu não consigo precisar quanto tempo isso vai ocorrer, por algum tempo, os encontros podem ser presenciais, né, como tradicionalmente acontecem, ou até mesmo online, como vem acontecendo com cada vez mais frequência. Os encontros, eles são encontros em que o analista vai buscar colher informações. Inicialmente, um analista bem preparado vai fazer uma anamnese, como qualquer outro profissional de áreas psicológicas. Uma anamnese, vai querer saber uma parte essencial da história de vida do paciente, da história de saúde do paciente, saúde física, saúde psíquica, entender a sua rede social, a sua rede familiar, enfim. Vai fazer toda uma anamnese ampla do paciente. Né? Anamnese, só para dar um pequeno parênteses, Rubem, para as pessoas que não compreendem, na realidade é uma estrutura, é uma entrevista estruturada, né, com um olhar ou da saúde mental, ou na psiquiatria tem um olhar, né, um pouquinho diferente, análise, né, só para as pessoas entenderem o que é análise, né, uma entrevista. É um acolhimento, é uma entrevista, é um reconhecimento ali, né? Um reconhecimento inicial. Inicial, isso. Está se apresentando ali. Né? Uma coleta de informações que serão importantes ali para se iniciar. Né? E aí o paciente vai falando, né, contando de si para o analista, respondendo as perguntas dele, o analista vai fazendo uma série de perguntas, enfim, e os dois vão se conhecendo ali. E nesses encontros, pode ser apenas um, isso pode acontecer em um único encontro e já se encerrar o tratamento de ensaio, já se encerrar as entrevistas preliminares, ou, que é mais comum, isso durar alguns encontros. Né? Como eu disse anteriormente, não é possível precisar quantos encontros isso vai levar. É singular, né? Individual. Né? E aí muitas coisas podem acontecer. Né? Uma das coisas que pode acontecer nesse início de tratamento é o analisante, por exemplo, o paciente, que ainda não é analisante, enfim, ele está ali conhecendo o analista que ele escolheu, o paciente não se identificar com o seu analista. Isso pode acontecer. Não dá liga, né? Não ter uma relação ali, não se estabelecer ali uma relação de confiança. Isso pode acontecer. É natural que isso aconteça muitas vezes. Né? E aí, cabe ao paciente fazer uma escolha. Insistir um pouco mais ou buscar outro profissional que ele consiga se sentir mais à vontade, que ele consiga se sentir mais tranquilo, que ele consiga sentir que teve alguma compatibilidade ali, isso é muito importante, para que ele possa prosseguir, né, em algo tão importante ali para a vida dele, que é tratar a sua saúde mental, né, falando daquilo que você falou introduzindo o vídeo. Isso, só para pontuar, não necessariamente, então, uma falha, né, da técnica, ou uma falha do analista, né, isso existe uma questão mesmo de sintonia, né, a palavra não sei se seria bem essa, né, mas a gente não vai se sentir à vontade com todas as pessoas do mundo, com todos os perfis de pessoas, né, claro que tem alguns vieses aí que a gente pode tentar interpretar a partir disso, mas eu entendi, aí você está falando então que cabe à pessoa, né, tentar caminhar ou trocar. Isso, exatamente. Então, cabe à pessoa insistir um pouco mais ou falar, não, né, não é bem esse profissional que eu gostaria, e buscar outro profissional. Isso é até tranquilo de acontecer. Né? E do outro lado também pode acontecer. Isso é interessante também, muitas pessoas não sabem disso. Né? O analista também pode se perceber por diversos fatores que aquele caso é um caso que não vai fluir tão bem o atendimento com ele. Ele pode identificar alguns fatores ali que ele acaba optando por encaminhar para outro profissional. Ou sugerir que o paciente busque outro profissional por si próprio,
ou sugerir algum profissional que ele identifica ali que seria mais adequado para aquele caso. Então, pode acontecer essas duas coisas, né? Estão falando aí de algo, de um tratamento de ensaio, de uma sequência de entrevistas preliminares que vão ser interrompida por uma escolha de não continuar, né? Tanto de um lado quanto de outro. Então, isso pode acontecer. E é interessante, né? As pessoas escutam falar de pacientes que desistiram de fazer tratamento com seus terapeutas, com seus psicólogos, seus analistas, logo no início, por não se identificarem com o profissional, mas a grande maioria das pessoas não sabe que isso também pode acontecer por uma escolha do profissional. E, claro, não é só na psicanálise que isso acontece. Também acontece na classe médica, né, Ricardo? Isso só para trazer para as pessoas alguns pontos de ancoramento, né? Eu falo bem tranquilamente, com maior carinho e respeito, né? Eu tenho um filho T21, né? Quer dizer, difícil falar T21, né? Meu filho é meu filho, mas ele tem esse aspecto organizacional aí, que nos direciona cuidados, que é a síndrome de Down, né? Talvez esse seja um dos fatores, apesar de eu já vir trabalhando, estou me sentindo bem mais confortável, existe alguma angústia em relação ao assunto, mas muito mais confortável, né? Mas eu não me sinto confortável para trabalhar tratamentos de infância e adolescência. Então eu tenho uma parceria, quer dizer, um trabalho em equipe, que é a Patrícia, que está no time com a gente, que é psiquiatra infantil, que ela, quando vem esses casos, eu acolho e eu encaminho para ela. Então, um pouco de dizer assim que é algo que, por uma série de motivos, eu optei. Por muito tempo eu ficava me forçando, mas é uma coisa que eu acho que, por uma série de motivos, né, não faz sentido para mim nesse momento. E eu levei tempo para entender isso de uma forma um pouco mais natural, né? Mas pode continuar, eu te interrompi, a reação Exatamente. da outra parte, né, de você poder falar, não, peraí, né? Talvez o melhor para esse paciente não seja estar sendo acompanhado por mim, né? E o analista, ou mesmo o terapeuta de outras abordagens, de outras linhas, que consegue reconhecer isso no início do tratamento e colocar isso em prática, isso mostra uma maturidade profissional. Reconhecer e conseguir dizer para o paciente, olha, avalie o seu caso e identifique que seria melhor que você fosse atendido por outro profissional, né, que se sente mais à vontade, posso te indicar algum de minha confiança. Isso mostra uma maturidade profissional, né? Como você falou, leva um tempo para identificar quais são os seus limites profissionais, né? Leva um tempo para isso. Eu só para completar, eu acabo não conseguindo deixar de me misturar, né? Quer dizer, essa situação que é tão viva para mim e que, inclusive, me traz muitas alegrias, né? Meu filho é meu filho, né? Mas, ao mesmo tempo, me traz de certos desafios que numa relação, já estou fazendo análise com você, tá? Numa relação com a família, com o paciente, dentro de um quadro que se assemelhe, eu não consigo ter um certo distanciamento, né? E isso acaba prejudicando o tratamento, né? E também me prejudica também, né? Então é isso que eu fui aprendendo. Mas desculpa, já estou fazendo análise aqui, né? Tá. Mas não, você está contribuindo para o nosso debate, enfim, está falando dando exemplos próprios, mas contribuindo com o tema aqui. E aí, Ricardo, pode... então, se ambos, né, o analista e o paciente, decidem ali durante esse processo, durante essas entrevistas preliminares, prosseguir com aquele trabalho que vai ser feito. Bom, aí muitas coisas podem acontecer, né? Em algum momento dessas entrevistas, o analista, e isso aí começa a ser uma característica mais precisa da psicanálise, o analista ele vai convidar o paciente a fazer algo que é chamado de livre associação. Então, ele vai convidar o paciente a falar tudo que vem à mente. Não importa o quê. Não importa se seja algo que pareça ou não pareça adequado para aquele momento, para aquele objetivo ali da análise. Não importa se seja algo muito grosseiro, se seja algo constrangedor, não importa.
qualquer coisa que venha à mente do paciente, ele está convidado a falar. Porque tudo que ele disser vai ser importante. Tudo que ele disser. Né? E esse exercício, que parece algo simples, não é tão simples. A maioria das pessoas que ouvem esse convite levam um tempo para se habituar a isso, a esse tipo de fala, em que não se escolhe o que vai dizer, simplesmente vai falando, falando, falando. A gente está muito habituado a escolher, né, o que vai falar. Aliás, na sociedade atual, cada vez mais, né, pautado pelo outro, pautado pela expectativa do outro, por um certo ideal de apresentação social, as pessoas escolhem muito o que vão falar. Só diria um adendo. A gente está ficando cada vez mais sem escolha, né? Sendo obrigado a escolher, né, o tempo todo o que vai dizer, né? Tá. Enfim. Mas aí, a análise é um momento especial da semana da pessoa, ali, naquele encontro em que não vai ser igual ela fora. Não é para ser igual. É para ser diferente mesmo. É para ser uma conversa totalmente diferente. Não é uma conversa com amigo. Não é uma conversa com companheiro, companheira, com familiar. É um outro tipo de conversa. Uma conversa consigo mesmo. Através daquele dispositivo em que ali tem um analista para facilitar essa conversa consigo mesmo. Então, o analisante, né, o paciente, ele é convidado a falar tudo que vem à mente. Ele vai se acostumando com essa forma de fala, chamada de livre associação, e fala tudo que vem à mente, fala. E aí, com esse hábito de conseguir livre associar na análise, ele vai diminuindo a força, pelo menos naquele momento ali, dos mecanismos psíquicos de defesa. E é aí que o analista atento consegue captar na fala do analisante frases, palavras, lapsos, atos falhos, esquecimento. No corpo também, né, Rubens? Também. Estava lembrando que aí você retoma, só para a gente não perder a oportunidade. Eu gosto muito de brincar com os outros, né? Procuro fazer brincadeiras saudáveis. E aí, quando eu falei isso para você, né, as minhas brincadeiras são saudáveis. Na hora eu já fez um movimento automático corporal, tipo assim, não é saudável, cara. Então, isso é manifestação. Bom, foi brincadeira sua também, mas é uma manifestação espontânea, né, de uma quebra, né, o mecanismo de defesa ali dá um furo, né? Não sei se é essa propriamente a situação, e você vê até o corpo, né? O corpo se denunciando, né? Sim, também, é possível sim. É possível sim. Mas a interpretação do gesto do corpo, na psicanálise especificamente, ele é secundário. Ele não é. A psicanálise, ela trabalha prioritariamente com a palavra. Então, por quê? Isso não é só uma questão de técnica. Então, por quê? Porque para a psicanálise, o inconsciente é estruturado com uma linguagem. O inconsciente é linguagem. Tá. Então, a clínica psicanalítica, ela trata mais, ela prioriza a palavra, porque é disso que se trata as questões do inconsciente, tal qual a psicanálise entende o que é inconsciente. Então, como eu estava falando, o paciente vai falando, livre associando, e aí o analista está ali preparado, atento a captar aquilo que advém do inconsciente. E aí, muitas vezes, ele devolve para o paciente algo que ele falou e não se deu conta do que falou. Ou falou algo de si que não tinha falado antes. Ou falou algo de si que anteriormente, lá nas entrevistas preliminares, tinha falado exatamente o oposto. Tá. Né? E aí o analista está ali, atento a perceber isso e apontar para o paciente. Olha só o que você disse. Você disse isso agora. Lá nas entrevistas, quando a gente estava se conhecendo, você falou outra coisa. Qual que é essa diferença? E aí, vai provocando o paciente ali a escutar o seu inconsciente.
a se conhecer de forma mais profunda. Você sabe que... Conhecer aquilo que rege a maior parte da vida dele, que é o inconsciente. A nossa consciência rege muito pouco da nossa vida. E nossa consciência não é senhor de nossa casa. Tá. Entendi. Na realidade, a nossa consciência, ela é um... Não posso definir isso, até porque eu não sou tão profundo conhecedor do assunto, mas eu acho que ela é consequência de uma série de questões esquecidas, né? De questões soterradas, né? Eu vou tomar liberdade porque meu pai não vai assistir mesmo, e ele também, aos 81 anos, lúcido, não daria a menor bola. Mas eu lembro quando o Arthur tinha 1 ano e meio, ele estava uma pneumonia bilateral, uma telectasia e derrame pleural. Nem sei se essa época, se você lembra, eu acho que eu ainda estava no SUS. E meu pai é filósofo, né? Físico, astrônomo, filósofo, então é uma pessoa muito diferente, não só por uma questão intelectual, mas pelo modo com que ele tem um questionamento sobre a condição humana muito singular. E ele, até como uma defesa, na minha interpretação, tudo que já passou, ele se fecha, né? Então, ele se defende ali e vai tocando a vida dele até que bem. Se aposentou, mora no interior. De repente, eu vi meu pai lá. Meu pai, ele não vem nunca para São Paulo. Meu pai não comemora Natal, Ano Novo. Não estou reclamando, tá? É algo que foi difícil, mas tem um aspecto muito interessante. Então, ele estava lá. Mas ele é muito... Né? Ele chegou. Ricardo, é muito bom contar para as pessoas que elas vão entender. Cara, quero falar com você. Eu falei, cara, não complicou pro meu lado. Né? E aí fala, pai, olha, eu quero dizer para você que eu vim aqui por causa de você. Porque você é um carente, ele falou para mim. Né? E eu nunca mais volto para São Paulo, nem para enterro. Só que eu já tinha um pouco de caminhada, né, Rubens? Quando o papai disse isso, eu entendi. Ele falou, Ricardo, ao contrário. Eu vim aqui por causa de você. Né? Na verdade, eu vim aqui mais por questão minha. Eu estou sofrendo. Mas eu tenho uma questão onde eu coloquei que o mundo é um lugar que não vale a pena interagir, eu não preciso do mundo, etc. Então, eu não posso dizer, olha, Ricardo, eu vim aqui, né, porque eu estou aflito comigo mesmo, com a situação. Então, ele falou, Ricardo, eu vim aqui por causa de você. Então, já ao contrário, legenda. E no final, ele quis dizer o quê? Estou com medo do Arthur morrer. Por isso que ele falou que não vinha mais enterro. Nem enterro. Então, se eu fosse entender isso ao pé da letra, eu fiz ali uma auto-interpretação, pode ser que não seja totalmente... Né? Mas, de fato, me ajudou muito a entender. Né? Então, eu olhei e já fiz uma leitura do que estava por trás daquilo, da história dele, né? Do que eu conhecia do meu pai. Eu acho que isso bate, né? Só para dramatizar um pouco, para as pessoas compreenderem um pouco o que seria um super ato falho, né? Bate. Não só um ato falho, mas você localizou aí, na sua interpretação, a negação, o mecanismo de negação, em que ele nega que é por causa dele que ele foi até lá, ao seu encontro. Então ele diz que foi por sua causa. E você, como disse, já tinha uma caminhada de vida, já tinha uma caminhada com ele também, já o conhecia o suficiente, então localizou a negação. Ele estava negando ali, ele falou que era por outro motivo, externo a ele, mas ele estava lá por causa dele, mas se deparou com o limite dele. E eu não me ofendi. Eu posso ter ficado, claro, impacto, mas assim, eu não me ofendi como normalmente a gente se ofenderia de nunca mais falar, que ele disse que deseja que o meu filho morra. Eu não me ofendi. Você vê como é delicado, complexa a convivência, essa questão do inconsciente que você está colocando, e depois você junta os inconscientes da galera toda, né? Mas volta lá, eu derivei aqui, eu sou muito... Muito bom exemplo, isso mesmo. Né? A psicanálise ela não acontece só no setting analítico, né? Só no consultório, ou num CAPS, ou no SUS, né?
as pessoas que conhecem e vivenciam um pouco da psicanálise, elas acabam tendo um pouco desse olhar na vida, né? Dessa forma de entender o mundo. Porque a psicanálise ela é um paradigma também, né? De ética também, enfim. Então, você deu um exemplo aí na prática, fora de um consultório, uma relação familiar em que você utilizou do seu conhecimento e localizou ali um mecanismo dele, e por conta disso não se machucou tanto, ou se ofendeu, não é? Porque viu que era uma questão dele ali que estava sendo colocada. Isso. É? Interessante. Bom, enfim, e aí isso vai acontecendo na análise, o analista vai localizando essas coisas, vai devolvendo para o paciente, ali vai se construindo uma psicanálise propriamente dita, em que o paciente vai conhecendo mais de si mesmo, dos seus mecanismos, dos seus conteúdos inconscientes, dos seus desejos, e isso é algo muito importante da psicanálise, né, da clínica psicanalítica. A gente pode, acho que é um assunto que a gente pode deixar para uma conversa específica, falar do desejo, principalmente dos desejos inconscientes, enfim, e a psicanálise vai acontecendo. E aí acontece algo fundamental, se aconteça numa psicanálise, é a transferência. A transferência, ela é a relação afetiva, principalmente afetiva, que se estabelece entre analisante e analista, do analisante para com o analista. Então, a transferência muitas vezes é um querer bem, é um gostar. O analisante, ele se sente bem em falar com o analista. Então, ele passa a semana pensando, não vejo a hora de poder me encontrar com o analista para poder falar das minhas coisas. Então, tem um querer bem. Isso pode acontecer. É uma forma de transferência. Mas não só, e aí essa transferência, ela pode ser a transferência de vários protótipos afetivos infantis, né? Só explicando isso que eu falei agora, na nossa infância, a gente vai estabelecendo as nossas primeiras relações, com mãe, com pai, com irmão, e vai construindo no nossa cabecinha, na nossa mente, modelos de relações afetivas. Só ajeitando aqui. É o que Jung chamou de imago. Então, são complexos imaginários. Então, tem a imago paterna, que é um protótipo de relação, tem a imago materna, a imago fraternal, fraterna. Então, só dando um exemplo assim. Por exemplo, a imago materna é aquele protótipo afetivo que a gente desenvolveu na infância, da mãe acolhedora, da mãe que nutre, da mãe que cuida, da mãe que acolhe no sofrimento ali, quando a gente é bebê. O pai, claro, não estou generalizando aqui, não são todos os pais assim, cada pai é de um jeito, enfim, cada mãe é de um jeito também. Mas vou pegar dando um exemplo aqui ilustrativo. Um pai, por exemplo, mais duro, mais severo, é aquele que exerce o não, a proibição, que ensina o que não pode ser feito, por exemplo, e aí também se cria ali, no inconsciente, um protótipo. O irmão mais novo que nasceu, que toma a cena, e aí a gente quer rivalizar, a gente rivaliza na infância, cria um protótipo de rival também, seria a imago fraterna, do irmão que intrusivo, que invade a relação que havia com a mãe, com o pai. Então, a gente vai criando protótipos. E aí, ao longo da vida, a gente vai projetando esses protótipos. E esses protótipos, assim, eu sei que você sabe disso, eu vou só fazer esse pequeno parênteses para quem está ouvindo. Eles são, eu não vou dizer que é uma resultante, porque isso são, né, eu acho que a gente tornar tudo lógico, as coisas não são... A lógica é uma tentativa de organizar as coisas, né? A essência da vida ela não é nada lógica, né? Mas estou só comentando que você tem esse pai, né, que tem esse perfil, em tese, mais rígido, etc., e você tem alguma coisa que a gente, às vezes, não consegue nem explicar muito bem, né, porque são coisas muito... são questões, eu vou chamar misteriosas até, fazem parte do mistério da vida, que é uma interação aí, né, Rubens? Né? Então, não é toda vez que você tem um pai com um perfil mais rígido, né? Eu estou só pontuando isso porque as pessoas vão ouvindo e elas entendendo que essa construção, ela
ela é de duas mãos, né? É um processo que não é tão causa e efeito, porque todo mundo que ouve já a partir da consciência, da parte fora do iceberg, onde a gente mede tudo, racionaliza tudo, explica tudo, já está estabelecendo aí, quer encontrar causa e efeito, entendeu? Né? E é muito mais complexo do que isso, né? Não, mas eu estou entendendo, Exatamente, mais amplo. Isso aí que você falou realmente tem toda razão, é só a ponta do iceberg. Então, a gente desenvolve protótipos afetivos, que a gente repete ao longo da vida. Então, a gente atualiza. Então, por exemplo, quando a gente vai para a escola e tem um professor, e a gente estabelece com o professor uma relação de admiração e, ao mesmo tempo, de respeito às regras. Então, a gente estabelece uma relação paternal, que era o protótipo paternal, por exemplo, dessa historinha que eu contei agora. Ou então, a professora que parece até fisicamente com a mãe, ou tem a voz parecida, ou um jeito, e se estabelece ali uma relação mais maternal, né? Enfim, então, ao longo da vida, a gente vai repetindo e reatualizando esses protótipos. Aí, mais à frente, um médico que a gente se consulta por algum problema que a gente está tendo, que sabe como nos auxiliar, a gente estabelece uma relação afetiva com essa pessoa, com um médico querido, estabelece relações com o chefe, com colegas de trabalho, enfim. E aí as repetições vão acontecendo, afetivas ao longo da vida. E isso também acontece no trabalho analítico. Então, no trabalho analítico é possível a gente projetar, a gente transferir protótipos afetivos infantis para a figura do analista. Né? Isso tanto positivos, de bem-querer, de amor, de sentimento de gratidão, de conforto, quanto negativos também. E também pode acontecer. Se irritar com o analista, né? Se sentir desconfortável durante o processo, né? Sentir que foi provocado, que foi punido de alguma forma, isso causar algum mal-estar, isso tem um efeito de provocação, também faz parte do processo. Entendi. E o analista, e o paciente, o analisante, ele é convidado a falar sobre isso também. Porque lembra que o analista falou lá atrás? Fala tudo. Inclusive sobre mim, inclusive sobre o que você vem achando desse trabalho aqui. Porque aí o analista, o analisante, quer dizer, o paciente, pode falar, poxa, eu não gostei daquilo que você falou na sessão passada, por causa disso, disso, disso. Enfim, e essa queixa, essa reclamação, se tornar um conteúdo para ser trabalhado. Um conteúdo importante de análise. Bom, então você não gostou, você se sentiu mal, vamos tentar entender o porquê que você não gostou, que você está se sentindo mal. E aí isso vira mais material ainda para ser trabalhado. E aí vamos falar de algo que muita gente se interessa. As pessoas podem procurar uma análise, muitas vezes, pelo simples fato de querer passar por um processo de análise, de se conhecer melhor, sem ter um motivo específico. Mas boa parte das pessoas que buscam um tratamento analítico buscam porque estão com algum sintoma, estão com algum sofrimento específico, né? Uma neurose obsessiva, sintomas fóbicos, sintomas ansiosos, um quadro depressivo, um quadro de compulsão, enfim, uma série de sintomatologias que também são tratadas, né, pela psiquiatria, também podem ser tratadas por outras abordagens terapêuticas. A análise também trata tudo isso, sintomas alimentares, enfim. Então, o processo analítico, o processo de se autoconhecer, de falar de si, de se escutar falando de si, de ouvir as pontuações que o analista faz, os questionamentos que ele coloca, tudo isso vai ajudando a pessoa a encontrar as possíveis causas para esses sintomas que elas estão apresentando atualmente. E aí vem todo o trabalho que é feito aí em cima disso, desse encontrar as causas, que pode, muitas vezes, levar à cura daquele sintoma. E aí, respondendo a uma questão que se coloca muitas vezes, a psicanálise cura? Sim, ela pode curar. Nem sempre, mas pode curar.
Aí é um ponto, são dois pontos que eu fico te ouvindo, vou aprendendo, anotando, porque sempre, e ao mesmo tempo eu me dá vontade de contribuir com algumas coisas, né? Na filosofia existencialista, a gente fala um pouco, né? Porque eu acho que elas correram meio paralelas, né? Acho que até a psicanálise veio antes, dessa angústia de você estar no mundo, de você existir, né? E da certeza da morte, né? A certeza da incerteza que é intolerável. E, vamos assim dizer, ao chegar no mundo, a gente precisa se inscrever no mundo, a gente precisa ser aceito no mundo, a gente precisa assumir um personagem no mundo, então muita coisa fica para trás. A gente acaba sendo obrigado a soterrar, e meu pai gosta de falar que a gente se reduz, se deforma e se conforma dentro da redução e da deformação para atender a expectativa do mundo, que é muito compreensível, né? A gente é um formigueiro, né? Existe um aspecto necessário tribal, onde a gente tem que deixar de olhar, né, só para a gente poder olhar para a sobrevivência do grupo. Só que, às vezes, dosar essas questões é muito complexo, né, Rubens? Então, só voltando um pouco ao que você falou, é que esses protótipos que se reproduzem, se atualizam, eles são tentativas organizacionais, né? São mecanismos de defesa. A gente está tentando se organizar, se localizar. E no canal, a gente fez o símbolo onde nós temos uma bússola ao redor, né? Nós temos o cérebro, né, com um desenho de um labirinto, onde a gente discutiu naquela época, o labirinto começa num lugar e volta para o mesmo, tá tudo bem, isso aí só vai ver quem olhar atentamente, e a cabeça da pessoa, lógico. Então, esses sintomas exacerbados, vamos assim dizer, eles começam a ser elementos desorganizadores, né? A gente vai repetindo padrões, né? E a cura, na realidade, eu acho que a cura começa um pouco, na minha... Posso estar errado, tá? É uma visão mais vindo desse viés meu filosófico. A cura, ela começa a vir num momento que a gente também começa a abandonar não, que não dá, desculpa, exagerei. A gente começa a se desprender um pouco dessa fantasia de uma coisa completa, né? De uma cura total. Né? O que nós estamos falando de cura, de certa forma, ela tem um pouco um viés da gente romper com essa fantasia de absolutismo, né? Da vida completa. Isso a gente vai discutir em outros. Você pode falar o que você quiser aqui, mas a gente vai ter a oportunidade de discutir mais. Né? Só para o pessoal que ouve não falar, nossa, né, cura. Entendeu? A gente tem na internet, eu acho que a internet é um espaço muito rico e muito perigoso, né? A gente pode cair no abismo, apesar de que é muito legal para muitos aspectos. O pessoal fala 7 passos, 5 passos para a sua cura, né? Aí eu olho e falo, poxa vida, né? Você podia ganhar dinheiro de outro jeito, né? Entendeu? Né? Não precisava ser às custas de se aproveitar. Né? Não vou chamar de ingenuidade, mas às vezes de uma falta de conhecimento, né, sobre o assunto. Aliás, a saúde mental, ela, como você falou, né, o assunto psíquico, ele às vezes só é trabalhado quando a gente está já com sintomas super exacerbados. Tá? Desculpa o meu corte lacaniano aqui. Mas me conta, me fala mais aí. Você estava me falando, então, desse processo das repetições, das projeções, isso na análise, né? É material para análise, né? A transferência, o que a gente chama de relação transferencial, ela é o caminho, é fundamental para que a análise ocorra. É fundamental que ocorra uma interação afetiva do paciente para com o analista, né? E que ele atualize mesmo, de forma natural. Isso vai acontecer naturalmente, ele não precisa forçar, não. Vai acontecer naturalmente, porque sempre aconteceu ao longo da vida do paciente adulto. Ao longo da vida do sujeito adulto, sempre aconteceu atualizações de protótipos infantis, com diversas relações que ele estabeleceu. Então, naturalmente, vai acontecer ali na relação com o analista. Só que o analista ele vai utilizar isso para facilitar o processo,
facilitar o trabalho de se conhecer melhor, de conhecer o seu funcionamento inconsciente, de reconhecer os momentos históricos que originaram traumas, né? Trabalhar isso, melhorar sintomas, se aliviar de angústia, e até mesmo, como eu falei agora há pouco, podem ocorrer curas como resultado do trabalho analítico, cura de sintomas. E aí, cura é justamente, concordo plenamente com você, Ricardo. A cura não é plenitude, Isso. não é felicidade absoluta. Existe, e aí também é um assunto que a gente pode trabalhar extensamente em outras conversas, existe uma certa ditadura da felicidade atualmente, né? De umas décadas para cá. Né? O sujeito não pode sofrer mais. Ele não pode mais sofrer um luto, uma perda, porque ele já é taxado como alguém que está doente, como alguém que possivelmente está com depressão, por exemplo, né? E aí já há um movimento de querer estancar aquele sofrimento, né? Então há uma certa ditadura da felicidade, as pessoas têm que estar consumindo, têm que estar bem, têm que ter as coisas, ser felizes, e postar no Instagram, no Facebook, imagens de felicidade e plenitude que não existem. Esses dias eu vi um pessoal muito legal acho que é Canal do Saber. Eles fazem um trabalho bem interessante. Casa do Saber. Oi? Casa do Saber. Casa não, é um... Casa do Saber, isso. Casa do Saber, exatamente. Tem eu não gravo muito bem nomes, você desculpa. Tem um cara que eu acompanho lá, que ele fala muito bem. E ele tem consistência, não é aquele coaching mecanizado, né? Com todo respeito ao coaching, nem todo coaching é mecanizado. E ele fala assim, quando na vida tudo é possível, a vida se torna impossível. Né? Ele faz um desdobramento que é o que você está comentando, né? E como é importante, né, Rubens, a gente ter esse ambiente. Eu particularmente falo que eu já fiz análise 3 vezes. Uma delas, não posso dizer que o analista não foi bom, porque eu não estou aqui para ficar mensurando, mas eu acho que, hoje, ouvindo você falar, eu acho que eu perdi o time, sabe? Acho que eu não tinha essa relação afetiva, não consegui construir, né? Ou vou dizer, nós não conseguimos construir, e eu não soube o time de parar. Fiquei 1 ano e meio. Para mim era muito ruim. Eu ia porque eu tinha disciplina, né? Eu tenho disciplina, minha formação é militar, né? Formação lógica, mas assim, é algo que a minha esposa falava, Ricardo, não, mas vou tentar, Ricardo, poxa, não tá sendo legal, né? Então eu acho que eu insisti, eu acho que, analisando um pouco aqui, nesse momento que você está contando coisas, já vou pensando, né? Eu acho que muita coisa desse meu protótipo de pai, eu acho que foi para cima dele, entendeu? Sabe? Mas de uma forma tão intensa que eu acho que não tinha espaço de minha parte. Acho que ele não conseguiu estabelecer essa relação da gente transpor essa barreira. É ruim falar transpor barreira, porque eu acho que mecaniza a coisa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Né? Você, como analista, entende bem. Então, eu acho que, posteriormente, quando eu consegui um processo que foi diferente, conforme eu trabalhava as coisas dentro daquele ambiente, né, como você está falando, que a gente reproduz, que a gente projeta, etc., aquilo começou vamos assim dizer, como se fosse uma luminosidade. Estou sendo otimista, né? Que começou a iluminar campos da minha vida que antes ficavam nas sombras. Algumas coisas, às vezes, muito simples, pequenas, que eu não observava no meu dia a dia, que eu não dava valor, porque eu estava fixado em olhar para as coisas a partir de um aspecto de que as coisas têm que ter um valor categorial, mensurável,
numa escala de inferior e superior, de fracasso e de sucesso. Quando eu me desloquei um pouco, e eu comecei a não reproduzir tanto isso, começou a haver uma luminosidade que me passou a enxergar essas coisas simples do dia a dia. Né? Não mais aquela felicidade absoluta, mas a estar, poxa, que bom que eu estou aqui com o Rubens. Né? Brinquei com meu filho 20 minutos, poxa, não deu para brincar 2 horas. Os 20 minutos, não dá para você medir 20 minutos, 2 horas, isso não se põe numa balança. Né? E ela preenche de significado, de sentido, a vida, ou a semana inteira, ou o que for. Né? É isso que a gente queria compartilhar, né, Rubens? Assim, coisas nesse nível. Eu espero que a gente esteja sendo didático, né, menos cansativo, né, não seja. Eu acho que estamos conseguindo, né? Estamos tentando melhorar. Mas me fale mais, assim. Vou te fazer uma provocação aí para a gente, para uma reflexão futura. Que você disse do tempo, que não se mede 20 minutos, enfim, ou 2 horas, né? O inconsciente é atemporal. Deixar aí como algo para ser examinado. Vou anotar aqui para nossa lista de... Sim. Bom, acho que era isso que eu queria falar, assim, de forma bem resumida, né, de como que pode acontecer uma análise, né, enfim, como que esse processo pode acontecer, de forma bem superficial, falando assim, de forma bem superficial, né, e pragmática, né, para o objetivo mesmo de desconstruir alguns preconceitos, algumas fantasias, né, que porventura pessoas possam ter desse trabalho, né, dessa forma terapêutica. Muito bom. Eu te agradeço demais, né? A gente está mais próximo, né? De novo, agora com a questão do canal, junto com o Flávio, com a Andréia, com a Mariana, com a Patrícia, e estou muito feliz, né? Estou me sentindo muito bem, né? Estou aprendendo coisas, vem ideias, eu vou levar isso para alguns pacientes, certas perspectivas que eu não tinha refletido. Eu acho que vai ser uma viagem muito legal. Espero que seja legal também para as pessoas que vão nos acompanhar, né, Rubens? Mas mesmo que não seja para tantos, que eu acho que o objetivo aqui não é número, está sendo para nós, né? Para mim está sendo muito, muito bom, né? Para mim também está sendo muito de uma grande satisfação poder te reencontrar você, a gente se aproximar novamente. A gente se deu tão bem quando a gente trabalhou no SUS, né? Houve uma relação transferencial de trabalho que foi muito marcante ali para nós dois. Particularmente porque eu transferia trabalho para você, né? Vice-versa. Ligava, vou fazer o seguinte. Era uma via de mão dupla, né? E agora voltou a ser, né? Enfim, mas para mim foi uma honra receber seu convite para participar com você desse projeto e estou muito feliz também, muito entusiasmado e acho que a gente vai conseguir fazer algo de qualidade. Estou de acordo que não vamos alcançar um grande número, porque isso não é o objetivo. O objetivo não é ensinar 7 passos para as pessoas, né, da felicidade plena, porque, enfim, ela não existe e não existe um método tão fácil assim, tão exato. Mas eu vou fazer um corte. Eu vou cortar a parte que você falou que tem cura e eu vou botar essa parte lá, tem cura, entendeu? Navios, tem cura, curou. Mas tá bom, meu amigo, vamos encerrando por aqui e obrigado. Logo, logo vamos nos encontrar de novo para gravar mais conteúdos. Obrigado. Como você é o cara que vai editar, né? Tá com esse bastão na mão, né? Conto com o seu cuidado com isso. Você não vai fazer isso não, hein? Você vai ver, antes de subir, você vai ver, né? Não quero nenhum psicanalista me processando, não. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.